Oi gente, aqui é a Prof. Nicole, brincando um pouco com essas tecnologias para falar hoje com vocês sobre química orgânica. Então, para alegria de muitos e tristeza de outros, hoje começamos o estudo da nossa química orgânica. Uhul! Então, um pouquinho de história. Vamos entender então de onde surgiu a química orgânica, né? E por que ela se tornou tão importante. Então, segundo os historiadores, o primeiro contato que as pessoas tiveram com a química orgânica, o contato na questão de utilizar compostos orgânicos, foi com a descoberta do fogo, porque praticamente tudo que queima, tudo que sofre a reação de combustão, é um composto orgânico. Então, começou lá quando o pessoal descobriu o fogo e começou a utilizar ele. Depois disso, a gente pode dizer que na antiguidade, na pré-história, as pessoas começaram a fermentar cereais para a produção de bebidas como cerveja, ou fermentar o suco de uva para produzir vinho, então reações de oxidação desse vinho para a formação de vinagre. E assim eu tenho então o início dessa manipulação de compostos orgânicos para uso, né? Consciente, vamos dizer assim, não sem querer. Então lá no século, depois disso, no século 18, quando começou a se conhecer mais sobre esses compostos orgânicos e inorgânicos, houve a separação da química em química orgânica e química inorgânica. Então, naquela época, as pessoas, né, os químicos, enfim, acreditavam que a química orgânica fosse a química dos compostos vivos, a química dos seres vivos, e a química inorgânica, então, dos seres não vivos, ou do reino mineral. Então, ficou separada a química entre uma química dos seres vivos, a química orgânica, e a química do reino mineral, dos não vivos, que é a química inorgânica, certo? Então, com base nessa ideia de seres vivos e não vivos, surgiu a teoria, no século XIX, final do século XVIII, surgiu a teoria da força vital. Essa teoria da força vital, ela dizia o seguinte, que somente com seres vivos, ou seja, plantas ou animais, tinham essa força necessária, essa força vital que era necessária para a produção de compostos orgânicos. Ou seja, compostos orgânicos só podiam ser produzidos por organismos vivos. Então, somente plantas ou animais poderiam produzir compostos orgânicos. Certo? Só que, o que aconteceu? Em 1828, um tal de Friedrich Wöhler, ele, no seu laboratório, ele sem querer, vamos dizer assim, aqueceu um composto inorgânico, que é o cianeto de amônio, e através do aquecimento desse composto inorgânico, ele deu origem à ureia. Então, ele conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, a partir de um composto inorgânico. Com esse experimento, com essa sintetização artificial, né, com essa formação artificial da ureia, então a teoria da força vital ela cai por terra e é necessária uma nova definição de química orgânica. Então, com isso surge a definição de que química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono, certo? Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho uma parte toda da química para estudar os compostos de um elemento só, ou seja, do carbono, parece uma coisa muito simples, muito pequena, né? Já que é um elemento só dentre de tantos outros que a gente tem. O que tem de tão importante nesses compostos de carbono? Então, quando a gente para olhar quem são os compostos de carbono e onde eles estão, a gente vê que eles estão basicamente por todos os lados. Então, a gente encontra o composto de carbono quando a gente começa a pensar em combustíveis, no petróleo, quando a gente pensa nos seres vivos, quando a gente pensa no nosso próprio DNA. Então, a gente tem compostos de carbono no plástico, a gente tem compostos de carbono que dá o aroma do limão, a gente tem compostos de carbono nos nossos combustíveis, no nosso gás de cozinha, nos medicamentos, no açúcar do bolo, no álcool da cerveja, nos solventes como o benzeno, na celulose que tem nos papéis dos livros, no nosso DNA, como já falei, no DNA das plantas e dos animais também, no amido da banana, enfim. Os compostos de carbono, eles estão por todos os lados, dentro e fora de nós. Se nós somos compostos de carbono, que nos alimentamos de compostos de carbono e bebemos compostos de carbono. Então, é uma parte da química muito, muito ampla. É por isso que é tão importante estudar sobre ela
E é por isso que a gente vai estudar hoje. A nossa aula é sobre compostos de carbono. Uhul! Certo? Mas não é tão simples assim, porque nem todo composto de carbono é um composto orgânico. Apesar de todo composto orgânico ter carbono na sua composição, nem tudo que tem carbono é um composto orgânico, certo? Então, existem substâncias que apresentam carbono na sua composição, mas as características delas são mais semelhantes às dos compostos inorgânicos. Então, não basta ter carbono na sua composição para ser considerado como um composto orgânico. Então, aqui tem uns exemplos de compostos, né, de coisas que tem carbono na sua fórmula, mas não são orgânicos, como o ácido carbônico, o ácido cianídrico, o monóxido de carbono ou dióxido de carbono, carbonato de sódio, grafite, enfim. São compostos que têm carbono, mas as suas características são mais semelhantes de compostos inorgânicos, certo? Então, não basta ter carbono para ser um composto orgânico. Porém, todos os compostos orgânicos têm carbono, certo? Ok. Então, já que a gente está falando sobre o carbono, vamos tentar olhar para as características dele agora, para entender por que ele é tão especial, o que ele tem de tão especial que faz com que ele tenha, né? Como a gente viu no segundo slide, que tem uma ampla variedade de compostos de carbono, né? Por que ele consegue fazer tantas coisas diferentes? Então, as principais características do carbono, que a gente vai falar sobre cada uma delas hoje, é que ele é um composto. Ele é um átomo tetravalente que consegue fazer 4 ligações que são iguais entre si. Ele tem uma grande capacidade de formar cadeias carbônicas e, além disso, ele tem uma característica interessante que é a formação de alótropos. Então, a alotropia do carbono, certo? Tá. Então, falando sobre a tetravalência do carbono, dizer que ele é tetravalente significa dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. A gente pode observar isso quando a gente acha ele na tabela periódica, a gente vê que ele está ali no grupo 14, isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele está no segundo período, faz com que ele tenha então até a segunda camada preenchida. Isso a gente pode olhar também fazendo a distribuição eletrônica dele, e a gente vê que ele tem ali os 4 elétrons na última camada. Ter 4 elétrons na última camada quer dizer que ele precisa fazer 4 ligações para conseguir completar a regra do octeto e ficar feliz como um gás nobre, ou seja, ter 8 elétrons na última camada. Então, a busca da estabilidade do carbono é conseguir realizar essas 4 ligações e assim formar estáveis, seguir a regra do octeto, enfim, ser feliz como um gás nobre. Outra coisa interessante sobre o carbono, quando a gente está olhando aqui a tabela periódica, é a localização dele, que ele está bem no meio entre não metais, aqui do lado direito dele, e metais do lado esquerdo dele, certo? Então, ele está bem no meio. É como se eu pudesse dizer que ele não é nem tanto não é tão não metal quanto o flúor, ou tão metal quanto o lítio. Então, ele está bem ali no meio, né? Apesar de, se eu fosse classificar ele seria como um não metal, mas ele está bem ali no meio da tabela, certo? Por que é importante isso? Depois, quando eu falar sobre as ligações dele, vocês vão entender por que eu estou frisando nessa localização dele. Ok. Então, a outra característica é que ele tem 4 ligações iguais. Isso é interessante porque quando a gente olha a representação desse cloreto de metilo aqui, eu tenho 4 representações, né, 4 estruturas desse composto. E o fato de ele ter 4 ligações iguais, me dizem que independente de onde eu coloquei esse meu cloro, esses 4 compostos, as 4 representações representam o mesmo composto. Então, o fato de ele ter ligações iguais faz com que, independente do lugar que eu coloque esse cloro, eu vou estar falando do mesmo composto, certo? Ok. Essas 4 ligações que ele faz, ele consegue se ligar tanto com elementos que são mais eletropositivos do que ele, ou seja, que estão do lado esquerdo, né, do meu carbono, tanto com elementos que são mais eletronegativos, que são os que estão no lado direito do carbono. Então, quando a gente olha aqui nesses exemplos, eu tenho um carbono aqui fazendo ligação com lítio, fazendo ligação com hidrogênio, que são elementos mais eletropositivos do que ele.
Mas eu também posso ter o carbono fazendo ligação com oxigênio ou com nitrogênio, que são elementos mais eletronegativos que ele. Então, independente de com quem ele está fazendo ligação, desde que ele respeite, né, aquela tetravalência de fazer 4 ligações. Então, pode ser elementos menos eletronegativos ou mais eletronegativos, certo? Essas ligações que ele faz, elas podem ser ligações simples, duplas ou triplas. Dependendo do tipo de ligação, então eu vou ter outras características que são essas mostradas aqui na tabela. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Quando eu penso nas ligações do carbono, então elas podem ser simples, duplas ou triplas. Quando eu tenho ligações simples, eu tenho ligações que são chamadas de ligações sigma. Então, as ligações sigma são representadas por essa letra sigma. Então, sempre que eu tiver ligações simples, eu vou ter ligações sigma. Então, aqui, por exemplo, nesse composto que é o CH4 ou metano, eu só tenho ligações sigma do C com o H. Outra coisa que eu posso dizer é sobre a hibridização do carbono, que são coisas que só acabam caindo bastante nas questões. Essa hibridização, então, tem a ver com os orbitais desse carbono, e quando eu tenho ligações simples, eu tenho uma hibridização do tipo sp3. Essa hibridização do sp3 faz com que as moléculas tenham um ângulo aqui entre esses átomos seja de 109 graus, formando uma geometria tetraédrica, certo? Ok. Outro tipo de ligação que eu posso ter é a ligação dupla. Então, nesse caso aqui, ele vai ter uma ligação dupla e 2 ligações simples. Quando eu tenho esse tipo de formação, eu tenho 3 ligações sigma, uma sigma aqui nessa simples, outra sigma aqui nessa simples, outra sigma aqui nessa dupla. E a outra ligação, vamos dizer assim, que forma a ligação dupla, é uma ligação do tipo π. Então, quando tem uma ligação dupla, surge outro tipo de ligação, que é a ligação π. Quando eu tenho essa configuração com uma ligação dupla, eu tenho uma hibridização sp2. Esse tipo de hibridização é quando aparece o carbono, como está nessa minha molécula de ureia aqui, que eu tenho uma ligação dupla com o oxigênio, 2 ligações simples aqui, a hibridização é sp2. Esse tipo de hibridização dá um ângulo entre os átomos de 120 graus e uma geometria trigonal. Ok. Outro tipo de formação que eu posso ter é uma ligação tripla. Então, ele faz uma ligação tripla com alguém e uma ligação simples para fechar as 4 ligações. Quando eu tenho uma ligação desse tipo, eu vou ter 2 ligações sigma e 2 ligações π, fechando os 4 risquinhos, né? Lembrando que cada risquinho é como fosse uma ligação. Então, eu vou ter uma ligação sigma aqui nessa ligação simples, e nessa tripla aqui, eu vou ter uma sigma e 2 π. A mesma coisa acontece se eu tenho 2 ligações duplas. Então, em cada uma dessas duplas, eu vou ter uma ligação sigma e uma ligação π, como a gente já tinha visto aqui nesse caso anterior, certo? Quando eu tenho esse tipo de formação aqui, ou 2 ligações duplas, ou o carbono fazendo uma ligação tripla e uma simples, a hibridização é sp, que é o que a gente vê aqui nesse meu etino, né? Ele está fazendo uma ligação tripla com outro carbono e uma ligação simples com o hidrogênio. Hibridização sp. Esse tipo de hibridização, ela tem uma geometria linear, então eles formam uma linha. E como eles formam uma linha, o ângulo que eu tenho entre as minhas ligações é um ângulo de 180 graus. Certo? Então, é isso que pode aparecer de diferente, assim. Ou vai ser uma hibridização sp3, que é quando eu tenho tudo ligação simples, ou vai ser uma hibridização sp2, quando eu tenho uma ligação dupla, ou vai ser uma hibridização sp, quando eu tenho uma molécula linear, né? Quando eu tenho 2 duplas, ou uma tripla e uma dupla, certo? É isso que pode acontecer, isso que pode surgir nas minhas moléculas, nos meus compostos de carbono, certo? Ok. A próxima característica é uma capacidade de formar cadeias carbônicas. Isso é porque o carbono consegue se ligar com outro carbono, que consegue se ligar com outro carbono, que consegue se ligar com outro carbono, e assim formar os mais diferentes tipos de cadeias carbônicas, com vários tamanhos e várias características, várias fórmulas, várias estruturas, certo? Então, a gente vai ter ainda a aula que vem, vai ser só sobre as cadeias carbônicas. Hoje é só para mostrar mais ou menos como é que elas podem aparecer.
Quando eu tenho cadeias carbônicas, eu tenho 3 jeitos básicos de mostrar a estrutura dessa minha cadeia carbônica. Ou eu vou usar a fórmula estrutural completa, pode ser assim, em que eu mostro todas as ligações que são feitas e todos os átomos que fazem parte dessa cadeia carbônica. Então, nesse tipo de estrutura, né, de fórmula, fica todas as ligações abertas, tudo aparece. Então, fica algo bem amplo, vamos dizer assim, ocupa bastante espaço, poderia dizer, né? Mas é completo. Então, quando eu tenho interesse em olhar todas as ligações que são feitas e todos os átomos que fazem parte desse meu composto, se usa a fórmula estrutural ou fórmula estrutural completa, certo? Além da fórmula estrutural completa, eu tenho a fórmula estrutural condensada. Quando ela fica um pouquinho mais retinho, mais simples, né? Em que algumas das ligações, elas não são mostradas. Então, nesse caso, só são mostradas ligações de carbono com carbono e as ligações de carbono com hidrogênio, elas foram suprimidas. Então, fica uma fórmula mais clean, mais limpa, não tão cheia de ligações, porque, vamos dizer assim, nesse caso, o que me interessa são essas ligações entre carbono só. Então, é uma forma mais simples de mostrar a mesma estrutura. Se eu quiser ir um pouco além, eu posso ter a fórmula estrutural simplificada. Então, nessa fórmula estrutural simplificada, os meus átomos de carbono e os meus átomos de hidrogênio, eles não são mostrados com a letrinha deles, vamos dizer assim. O que é mostrado são só as ligações entre os carbonos. Então, eu fui lá da fórmula estrutural que mostrava todas as ligações, tudo aberto, todos os átomos. Aí eu passei para uma forma que mostra só as ligações entre carbono, com os meus átomozinhos sendo mostrados com as letrinhas, e para uma fórmula mais simplificada de todas, né, em que eu mostro só as ligações entre carbono. Então, nesse caso da fórmula estrutural simplificada, eu tenho que cada um desses pontinhos da minha fórmula representa um carbono, e os meus hidrogênios eu teria que concluir, calcular quanto que eu tenho em cada um deles. Então, uma coisa que é interessante sobre essas fórmulas é lembrar que elas representam a mesma estrutura, né? Elas representam a mesma cadeia carbônica, são só formas diferentes. Então, por exemplo, se lá na minha primeira eu tenho aqui o grupo metilo, eu tenho esse CH3, que é mostrado ele aberto na fórmula estrutural, na forma condensada, ele também aparece, só que ele aparece como CH3. E na minha fórmula estrutural simplificada, ele também aparece ali, só que na verdade ele é só um final de um tracinho, né? Ele é só um pontinho que representa a mesma coisa, o mesmo CH3. Então, é a mesma estrutura. Além disso, os carbonos também têm que aparecer, todos que aparecem na fórmula estrutural, eles aparecem na minha fórmula condensada e também aparecem na minha fórmula simplificada. A diferença é como que aparece cada uma das ligações. Eu vou diminuindo, vamos dizer assim, a confusão que é, dependendo do que eu estou trabalhando, né? Desenhar toda essa fórmula estrutural aberta pode causar mais confusão do que eu representar ela só com uma forma simplificada, em que eu vejo daí só as ligações, eu consigo, se eu quiser, calcular daí quantos hidrogênios eu tenho, pensando que cada carbono ali está fazendo 4 ligações, eu consigo pensar, esse carbono aqui está na ponta, apesar de não aparecer nenhum hidrogênio, eu tenho que pensar, ele faz uma ligação com outro carbono, está faltando 3 ligações para ele, já que ele é tetravalente, né, para ele completar a regra do octeto, ele precisa fazer mais 3 ligações. Já que não está mostrando mais ninguém ali, com quem que ele está fazendo essas 3 ligações que faltam? Com hidrogênios. Então, aqui eu tenho que saber que tem 3 hidrogênios ligados nesse carbono, apesar de que não apareça na fórmula estrutural. Então, se desenhar uma fórmula estrutural dessa forma fica muito complicada, eu posso desenhar da forma condensada, que daí aparece todo mundo, mas não fica tão grande e não ocupa tanto espaço quanto a fórmula estrutural completa. Então, são formas diferentes de mostrar o meu mesmo composto, né? Então, todos as mesmas cadeias carbônicas, só que eu vou do mais completinho, né, que mostra tudo, eu vou para o mais simplificado, mais rápido de desenhar para chegar nas mesmas conclusões, certo? Tá bem. Então, a última característica interessante do meu carbono é a alotropia do carbono.
Então, o que é alotropia? O que são alótropos? Que característica é essa? Que fenômeno é esse? Então, a alotropia é um fenômeno em que substâncias diferentes, elas são compostas pelo mesmo elemento químico que é unido de formas distintas. Ou seja, eu tenho compostos que, na composição deles, eu tenho um elemento químico ligado com ele mesmo, e a forma como ele está ligado faz com que eu crie substâncias diferentes, que têm características muito diferentes, e até mesmo preços muito diferentes, e assim uso diferente. Então, todas na alotropia, todas as substâncias, apesar de elas serem diferentes, a composição delas é o mesmo elemento, elas são compostas pelo mesmo elemento. Então, aqui a gente está falando da alotropia do carbono, e os alótropos do carbono são esses, os mais famosinhos, são esses que estão representados aqui nas imagens ao redor do texto. Então, eu tenho o diamante, por exemplo, que é formado só por átomos de carbono. O fato de ele ser formado só por átomos de carbono é por isso que tem gente que é muito rica e não sabe o que fazer com o dinheiro, que pega e faz diamante a partir do seu cabelo. O nosso cabelo também tem carbono, então eles pegam esse carbono do cabelo, mudam a estrutura dele e fazem um diamante a partir do seu cabelo. Então, é um composto bem caro, mas a composição dele é a mesma do grafite, por exemplo, que tem no lápis e na lapiseira, que é um composto bem baratinho. Então, o grafite, só por ele ter essa composição diferente aqui do diamante, ele faz com que ele seja baratinho e não tão rentável, não tão interessante. Mas o grafite, a partir do grafite, a gente consegue o grafeno, que é um composto que está meio famosinho ultimamente nas questões, porque ele é como se fosse uma camadinha só de todas essas camadas que o grafite tem. Então, quando eu pego só uma camada do grafite, eu tenho o grafeno. E ele é interessante porque ele é um composto leve e bastante resistente em termos de temperatura e resistência mecânica. Então, ele é interessante para aplicações nanotecnologia, na medicina, enfim. Outro alótropo do carbono interessante são os nanotubos de carbono. Então, esses nanotubos é um composto de carbono que tem o formato de um tubo mesmo, só que de um tamanho nanométrico. Então, ele pode ser usado para separações em que algo passa através desses tubos, ou para aplicações na medicina, enfim, ou também quando eu quero fazer compostos que são muito, muito pequenos, então a massa acaba influenciando. Esses compostos são muito pequenininhos, muito fortes, resistentes, então o uso deles é bem interessante. Outro alótropo do carbono é esse fullereno, que ele é interessante porque ele tem essa forma estrutural de uma bola, né? Então, todos esses alótropos aqui, todos esses pontinhos, né? Todos esses alótropos têm esses pontinhos e é tudo carbono ligado com carbono. O que muda entre eles é a estrutura, né? Enquanto o fullereno tem essa estrutura de bola, o nanotubo é um tubo, o grafite são várias camadinhas, o grafeno é uma coisa plana, né? Como se fosse uma folha de papel plana, e o grafite tem essa forma doida aqui, que faz com que o diamante tem essa forma meio doida aqui, que faz com que ele seja um diamante, certo? Então, quando a gente fala de alótropos, são isso, substâncias que elas são diferentes, mas compostas pelo mesmo elemento químico, que é unido de formas diferentes, distintas. Além do carbono, a gente pode citar que são interessantes os alótropos do enxofre, né? Que tem o enxofre rômbico e o enxofre monocíclico. Então, são duas formas de enxofre que, do mesmo jeito que do carbono, por causa da estrutura diferente, eles são diferentes. E a gente pode citar o oxigênio também, que a gente tem o oxigênio molecular, que é o oxigênio que a gente respira, né? O2, são dois oxigênios ligados. E a gente tem o O3, que é o ozônio, né? Então, são dois compostos que são formados apenas por oxigênio, mas são distintos, certo? Então, sobre a alotropia do carbono era isso, basicamente. Quando tem questões sobre isso, normalmente eles querem que se entenda o que são alótropos, né? Que fenômeno é esse da alotropia, e quando fala do carbono, eles querem que a gente saiba dizer
por exemplo, que o diamante, o grafite e o grafeno são formados pelo mesmo elemento químico, mas têm características distintas. Ok. Então, agora tem uns exercícios de fixação e a minha ideia é que vocês tentem fazer sozinhos esses exercícios, né? Então, eu vou ler os exercícios com vocês, daí vocês pausam o vídeo, façam o exercício e depois escutem a explicação. Porque se vocês só escutarem a explicação que eu fizer sem tentar fazer sozinho, vai parecer tudo muito, muito simples. Ok? Tá. Então, o primeiro exercício diz o seguinte. Em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler, que trabalhou com Berzelius, sintetizou de forma acidental um composto orgânico chamado ureia, comumente encontrado na urina e sangue. A reação feita por Wöhler pode ser representada pela equação química NH4CNO mais calor me dá o NH2CO. Certo, que é a ureia, no caso. Baseado no experimento de Wöhler, é correto afirmar que a definição atual de química orgânica é... tempo. Tá. Então, agora que você pausou o vídeo e voltou para o vídeo, vem a explicação. Ok. Tá. Então, a letra A diz o seguinte. A química que estuda as substâncias originadas de organismos animais ou vegetais. Então, essa definição, ela é a definição antiga da química orgânica, não a atual. Então, essa definição, essa alternativa, o erro dela, na verdade, está explicado no próprio enunciado, que fala de um composto orgânico que é sintetizado em um laboratório, né? Então, é uma forma sintética de formar a ureia, quer dizer, que não vem, então, de um organismo vivo. Ok. Então, a letra C fala que a química dos complexos metálicos, sais, ácidos e seus derivados. Então, essa é a definição, vamos dizer assim, ou esses compostos, eles são o foco do estudo da química inorgânica, que é a química que a gente estuda, a parte da química, né, que estuda realmente isso, os sais, os ácidos, os metais, e, enfim. Ok. A alternativa D diz que é a química que estuda as partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons. Não, né? Isso é a química, vamos dizer, atomística, o estudo do átomo. Então, não é a química orgânica. A química orgânica é a química que estuda a maior parte dos compostos de carbono. Então, essa definição tá meio simples demais, eu diria, mas como a gente pode eliminar as outras alternativas, a gente fica com a letra B. Yay! Ok, a segunda questão diz que a alotropia é a propriedade que alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de ligações covalentes e assim formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Com relação a essa definição, 3 afirmações foram feitas. O grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono. 2. O oxigênio molecular, O2, e o ozônio, O3, são formas alotrópicas do oxigênio. E 3. A água e a água oxigenada são formas alotrópicas do íon hidróxido. Tempo para a resposta. Tá, voltando. Então, vamos analisar as alternativas. A primeira diz que o grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono. Sim, tanto o grafite quanto o diamante são formados apenas por carbono. As estruturas deles são diferentes. A 2 diz que o oxigênio molecular e o ozônio são formas alotrópicas do oxigênio. Certo, tanto o oxigênio molecular quanto o ozônio são formados por oxigênio. A diferença é que no oxigênio molecular eu tenho 2 oxigênios, no ozônio eu tenho 3 oxigênios, mas os dois são compostos formados apenas por oxigênio. Então, sim, são formas alotrópicas do oxigênio. 3. A água e a água oxigenada são formas alotrópicas do íon hidróxido. Então, essa questão cheira a erro, eu diria, né? E o erro dela está no seguinte, que alótropos, eles são substâncias simples, compostas pelo mesmo elemento químico, né? Então, ali, grafite e diamante são formados por carbono,
oxigênio molecular e ozônio são formados por oxigênio, e não existem alótropos de íons, como diz ali na questão, na alternativa 3, do íon, fala do íon hidróxido. O íon hidróxido, no caso, é o OH que ele está falando, tá? E a água é água oxigenada. Então, a água eu tenho H2O e água oxigenada, H2O2, eles não são alótropos. Por quê? Eles são só substâncias diferentes, que têm os mesmos elementos na sua composição, mas eles nem têm, como é que eu vou dizer? Tem dois elementos, né, que seria o oxigênio e o hidrogênio, que fazem com que eles não sejam alótropos, porque os alótropos têm que ter um elemento químico e esse mesmo elemento químico unido, né, ligado. Então, são apenas duas substâncias compostas, né, que é diferente de substâncias simples, que são os alótropos. Então, as alternativas corretas dessa minha questão é apenas a 1 e a 2, certo? Ok. A terceira questão diz que o furano é um composto orgânico tóxico, possivelmente cancerígeno, que apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, ali está a fórmula estrutural dele. E a pergunta é, nesse composto, a hibridação, acho que seria hibridização, enfim, dos átomos de carbono corresponde a... Então, eu olho ali na minha fórmula estrutural dele e eu vejo que eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, que é um oxigênio, não tá falando do oxigênio, e aqui eu tenho outro carbono. Todos esses carbonos, então, eles fazem pelo menos, né, eles fazem uma ligação dupla, né, todos eles têm uma ligação dupla, e todos eles fazem uma ligação simples. Então, eles fazem uma ligação dupla, e duas ligações simples, quer dizer, né? Não está mostrada com o hidrogênio, mas tem uma ligação com o hidrogênio aqui. Então, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho o tipo de hibridização sp2. Então, aqui no lado está representado com a fórmula estrutural completa dele, em que mostra todas as ligações, dá para ver bem certinho que ele tem. Cada um deles tem uma ligação dupla, né? E duas simples. Então, esse aqui também. Então, tem duas simples aqui e uma dupla. Esse tipo de ligação, se perguntasse o tipo de ligação, são 3 ligações sigma e uma pi, hibridização do tipo sp2. Então, todos eles têm o mesmo tipo de ligação e a mesma hibridização, que no caso é sp2, certo? Então, sempre que se ficar um pouco difícil de enxergar, olhando para essa fórmula estrutural aqui, que é a simplificada, eu posso abrir as ligações para ver bem certinho como é que elas são, né? Ok. O grafeno é uma folha plana de átomos de carbono em ligação sp2, densamente compactados e com espessura de apenas um átomo. Então, é bem fininho, reunidos em uma estrutura cristalina hexagonal. Na prática, o grafeno é o material mais forte, mais leve e mais fino que existe, por isso que ele é tão interessante. Algumas de suas aplicações são desintoxicação de água, filtração de água, embalagem de alimentos, fabricação de preservativos, reparo de aviões, recarga de baterias, captação de energia fotovoltaica, aumento da performance de chips de LEDs de longa duração. Analise a opção que corresponde ao material a partir do qual o grafeno é produzido. Tempo para a resposta. Ok, então a gente viu na aula de hoje que o grafeno ele é produzido a partir do grafite, em que eu separo, então, só uma camadinha do grafite e assim eu consigo o grafeno. Ok? Grafite e grafeno. É até fácil de relacionar um com o outro, né? Ok, próxima questão. O número de ligações π presente em uma molécula orgânica é um fator determinante para o seu emprego na formulação de protetores solares eficientes. A oxibenzona, substância empregada em protetores solares, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, ali está a fórmula estrutural dela. A oxibenzona deve ser empregada com este fim em razão de seu número de ligações π, que é igual a... Então, as ligações π, elas surgem quando a gente começa a ter ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, para a gente saber quantas ligações π tem, a gente tem que olhar para as ligações duplas e pensar que cada uma dessas ligações duplas eu vou ter
uma ligação sigma e uma ligação π. Sendo assim, então eu conto uma ligação π, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações π, certo? Então, como tá aqui, ó, cada ligação dupla eu tenho uma ligação π. Como eu tenho aqui 7 ligações duplas, eu vou ter 7 ligações do tipo π. Uhul! Ok, então, próxima questão. Acetaminofeno. O acetaminofeno, popularmente conhecido como paracetamol, é um dos fármacos mais importantes utilizados no tratamento da dor leve a moderada, quando não há necessidade de efeito anti-inflamatório. Analisando a fórmula estrutural plana do acetaminofeno, o número de átomos de carbono com hibridização sp3, sp2 e sp dos átomos de carbono deste composto é, respectivamente, tempo para a resposta. Ok. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar quando que aparece a hibridização sp3, quando que aparece a sp2 e quando aparece a sp. Certo? Então, a minha hibridização do tipo, vamos começar pela sp. A sp aparece quando eu tenho uma ligação tripla ou quando eu tenho duas ligações duplas seguidas, né? Quando um carbono faz duas ligações duplas. Então, a gente olha nessa fórmula aqui, não tem nenhum carbono que está fazendo uma ligação tripla, nem um carbono que está fazendo duas ligações duplas. Então, essa hibridização sp, ela não pode aparecer. Então, se a gente for olhar na resposta, a gente só fica com duas aqui, né? Que tem 0 hibridizações do tipo sp. A ligação do tipo sp2 é quando eu tenho um carbono fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples. Então, a gente vem aqui, a gente tem esse carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples, esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono, esse carbono, e esse fazendo ligações do tipo uma dupla e duas simples. E a hibridização do tipo sp3 é quando eu tenho um carbono fazendo só ligações simples. Onde é que aparece isso? Aparece aqui nesse cantinho aqui esquecido. Eu tenho um carbono que ele está fazendo 3 ligações com hidrogênio, que não aparece ali, porque eu tenho a forma estrutural simplificada, e ele está fazendo uma ligação simples com outro carbono, certo? Então, se a gente conta ali todo tipo de hibridização de cada um, a gente chega na resposta que eu tenho uma hibridização sp3, 7 hibridizações sp2 e nenhuma hibridização sp, certo? Dando, então, uma resposta alternativa C. Ok? Era isso, então, por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Fiz com muito carinho para vocês. Não me peçam dúvidas. Bons estudos e fiquem em casa. Um beijo, boa noite. E aí?